Olá, eu vou responder a umas perguntas que chegaram para nós pela nossa comunidade do YouTube. Todas falam do trabalho que eu venho realizando nos últimos 30 anos nos presídios. A primeira é da Ana Luísa Ramalho. Ela diz: o que fez você querer trabalhar nos presídios? Olha, Ana Luísa, nem eu sei direito. Eu sempre gostei de filme de cadeia. E quando eu entrei pela primeira vez no Carandiru para fazer um vídeo sobre AIDS, nos anos 80 ainda, eu fiquei tão fascinado que comecei a frequentar a cadeia, fazer atendimento médico e fazer palestras educativas sobre a AIDS que se espalhava nos presídios. Começou em 89 essa experiência e ela se mantém até hoje. Pergunta da Mariana Mota: qual foi o impacto que o massacre do Carandiru gerou no senhor? Olha, o impacto que causou em mim não foi diferente do que causou em muitos setores da sociedade. O horror, né? Matarem 111 pessoas dessa maneira. O problema é o que gerou o massacre do Carandiru. A consequência mais importante do massacre foi o aparecimento do PCC. Está no estatuto do PCC que uma das funções da criação do comando foi vingar o massacre do Carandiru. Ali, quando aconteceu o massacre, o Estado perdeu o controle dos presídios. Ninguém fala sobre isso, mas isto realmente foi o que aconteceu na prática. A Dina Mello pergunta: por que a chegada do crack impactou a dinâmica entre os presos tão profundamente? É porque o crack é uma droga compulsiva. Você começa a fumar, não para mais. E aí os presos contraíam dívidas. E dívida em cadeia, muitas vezes, você paga com a própria vida. Isso se generalizou de tal forma no presídio que a organização interna entre os presos foi subvertida completamente. Hoje, o crime organizado proibiu o crack nos presídios. Não há crack nos presídios de São Paulo. E isso fez com que a ordem anterior se restabelecesse. Carol Monteiro pergunta: após tantos anos ao redor de tantas pessoas consideradas do mal, eu ponho do mal entre aspas, minha pergunta é: o senhor acha que o mal existe ou ele apenas é um aspecto da nossa natureza? Olha, Carol, isso não é pergunta para fazer para mim, é pergunta para fazer para um filósofo, né? Muitos filósofos se debruçaram sobre esse tema. Na minha experiência pessoal, você vê pessoas que são perversas e que praticam o mal e têm um certo prazer em praticá-lo. E você tem, ao contrário, pessoas que enveredaram por esse caminho, que viraram ladrões, que viraram até assassinos às vezes, meio que constrangidos pela situação social em que viviam. Agora, se o mal faz parte da nossa natureza e se ele é consequência da situação social, isso é uma pergunta que deve ser feita para os filósofos. A Cris C. pergunta: qual foi a história que mais te emocionou e que você sempre vai lembrar? Cris, não consigo responder, porque foram tantas as histórias, tantos os casos que me emocionaram, desde você receber um corpo para atestar o óbito com mais de 50 facadas, até o caso de uma pessoa que chorou na minha frente ou que se emocionou, uma mulher que se emocionou ao falar dos filhos. Esse é um ambiente em que as emoções estão à flor da pele. Foram tantas as perguntas que nós vamos fazer uma segunda parte. Não deixe de nos seguir.